A Ray-Ban é a marca de óculos mais famosa do mundo e você pode ser sócio dela. Isso mesmo, você, eu ou qualquer pessoa. Isso porque ela é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores. Ou seja, se você comprar ações dela, você se tornará um sócio dela. Mas a primeira coisa que eu preciso te falar é que a empresa que fabrica os óculos Ray-Ban não se chama Ray-Ban. A marca Ray-Ban surgiu nos Estados Unidos há quase 100 anos. Depois, ela foi vendida para outra empresa com origens na França e na Itália, e essa empresa é que é a dona da marca Ray-Ban atualmente. E não só da Ray-Ban, ela tem mais de 150 marcas. Inclusive, várias delas são bem conhecidas aqui no Brasil, como as lentes Varilux, a rede de lojas Óticas Carol e a marca de óculos Oakley. E essa empresa é a EssilorLuxottica, a maior fábrica de óculos e de saúde ótica do mundo. E é sobre ela que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, sobre investimentos, marcas famosas, empreendedorismo, histórias inspiradoras, fique comigo aqui até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu preparei. Eu imagino que você deve estar se perguntando, será que é um bom negócio ser sócio da Ray-Ban? E você tem razão em ter cautela, porque afinal de contas estamos falando do nosso dinheiro, suado e valioso, não é mesmo? Para nos ajudar a descobrir se é ou não é um bom investimento ser sócio da Ray-Ban, vamos começar olhando para o passado, para o histórico de retornos dela nos últimos anos em comparação com investimentos no Brasil. Eu preparei esse comparativo aqui, onde eu trouxe 3 opções de investimento. Representando a renda fixa no Brasil, eu coloquei o CDI ou taxa Selic. Poderia ser aqui um investimento no Tesouro Direto Selic ou no CDB de qualquer banco que pague 100% do CDI. Para representar as ações brasileiras, eu trouxe o ETF BOVA11. Esse ETF, ele replica o índice IBOV, que é a soma das principais empresas do Brasil. Lembrando que esse ETF, ele já faz o reinvestimento automático dos dividendos. Então, o resultado que deu aqui deste comparativo já considera o recebimento dos dividendos. E por último, em terceiro lugar, coloquei as ações da EssilorLuxottica. O prazo eu considerei os últimos 12 anos, aproveitando aí a Copa do Mundo, nesse mês de junho, eu considerei então os últimos 12 anos, que é desde a Copa do Mundo no Brasil. A pergunta é a seguinte, se você tivesse investido de 100 mil reais lá em 2014, quando aconteceu a Copa do Mundo no Brasil, e tivesse mantido esses investimentos até hoje, são 12 anos, no CDI ou taxa Selic, hoje você teria R$ 310.844 reais. Já no ETF BOVA11, você teria R$ 338.385 reais. Porém, entretanto, todavia, se você tivesse optado por ser sócio da Ray-Ban, da EssilorLuxottica, com esses mesmos 100 mil reais, hoje você teria R$ 519.166 reais. Conclusão, optando por ser sócio da EssilorLuxottica, da Ray-Ban, você teria acumulado um patrimônio bem maior, uma diferença de 180 mil reais a mais do que a melhor opção no Brasil, que foi o ETF BOVA11. Muito melhor, hein? Mas, como o retorno passado não garante o retorno futuro, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a resposta a 4 perguntas fundamentais que qualquer pessoa que quer ser sócio de uma empresa, que quer comprar ações de uma empresa na Bolsa de Valores, seja qual empresa for, tá? Deve responder essas 4 perguntas primeiro, que são essas daqui. Número 1, por que escolher a EssilorLuxottica e não outra empresa? Por que escolher ela e não uma concorrente dela, por exemplo? Número 2, por que esse setor é inevitável? Por que você deveria colocar parte do seu patrimônio no setor de óculos de saúde ótica? Número 3, o que os números do balanço dela estão dizendo? Isso mesmo, os números do balanço de uma empresa mostram, revelam, contam a verdadeira história a respeito dessa empresa. E aqui eu prometo uma coisa, eu vou fazer isso de uma forma diferente. Vou falar dos números, analisar os números, mostrar para você esses números do balanço, mas de uma forma simples, com uma linguagem comum, sem aquele economês, aquele monte de coisa que os economistas falam e a gente não entende nada. Não, eu não vou fazer desse jeito. Vou sim falar dos números, vou mostrar os indicadores, mas
mas eu vou falar de uma forma que será muito fácil de entender se esses números estão dizendo se a empresa é boa ou ruim. Simples assim, beleza? E por último, quarta pergunta, qual é o preço do Oráculo GI? Oráculo GI? O que é isso? Calma que já eu te explico. Antes de continuar, eu quero me apresentar para você. Muito prazer, meu nome é Tadeu, eu sou empresário e investidor há 27 anos e em 2026 eu criei a Global Investor, que nasceu com um propósito muito claro, que é ajudar brasileiros e brasileiras a atingir a liberdade financeira através do método mais eficiente que a humanidade já criou para acumular patrimônio, sendo sócio das melhores empresas do mundo. Não é do Brasil não, tá? É do mundo. Ah, Tadeu, mas já tá cheio de canal na internet, nas redes sociais, falando desses assuntos de empresa, de bolsa, de investimentos. Sim, isso é verdade mesmo. Mas eu proponho um desafio para você. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou provar para você que a Global Investor é diferente da maioria dos canais do digital brasileiro, se não de todos eles, em pelo menos 3 aspectos que lá no final do vídeo eu vou contar para você quais são. Mas isso só lá no final do vídeo. Primeiro eu vou entregar para você o que eu já te prometi até agora. Combinado? Então, bora voltar pro vídeo. Vamos começar pela primeira pergunta, mas antes eu preciso fazer um disclaimer aqui, um alerta. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá, pessoal? A Global Investor é um serviço de curadoria. O que é isso? Eu reúno uma quantidade enorme de informações a respeito do mercado, a respeito do setor, a respeito de uma empresa, de uma tese de investimentos, analiso essas informações, filtro elas, condenso elas, compacto isso dentro de um vídeo de 10, 20, 30 minutos e trago aqui para vocês essas informações prontas para que vocês possam analisar e decidir. A decisão não é minha, a decisão é de vocês. Ou seja, até o final desse vídeo você vai receber todas essas informações e com elas em mãos, você é que vai poder tomar a decisão se você quer ou não quer ser sócio da empresa. Essa decisão não cabe a mim, cabe a você. Então vamos lá, pergunta número 1, por que escolher a Essilor Luxottica e não outra empresa? Por que você deveria escolher ela para ser sócio e não uma concorrente dela, por exemplo? Para começar a responder essa pergunta, eu trouxe aqui uma linha do tempo resumida sobre a história dela. Como eu disse, ela é a união entre 2 empresas, uma francesa e uma italiana. Começamos pelo lado francês da história com a Essilor. Em 1849, ela foi fundada em Paris. Isso mesmo, meus amigos, são quase 200 anos de história. Em 1959, inventa a lente Varilux, que revoluciona o mercado e muda a vida de uma geração inteira. Em 1972, faz o seu IPO em Paris. Nos anos 1990 a 2010, faz mais de 30 aquisições e consolida o mercado de lentes. Agora vamos para o lado italiano da história com a Luxottica. Ela é fundada em 1961 por Leonardo Del Vecchio, na Itália. Em 1990, faz o seu IPO em Nova York. Em 1995, compra a LensCrafters, a maior rede ótica dos Estados Unidos na época, com cerca de 400 lojas. E esse é um marco na história do mercado e da empresa, porque pela primeira vez, um fabricante comprava uma rede de lojas e passava a controlar toda a cadeia, desde a fábrica até a venda no balcão dentro do shopping. Em 1999, mais 2 compras fundamentais. Ela compra a Sunglass Hut, outra rede de lojas, essa com mais de 2.000 lojas, e compra aquele que se tornaria o seu ativo mais valioso, a marca Ray-Ban. Em 2007, compra a sua segunda marca mais valiosa, os óculos Oakley, e em 2013, no Brasil, compra a rede de lojas Óticas Carol, que na época tinha cerca de 1.000 lojas. Além disso, durante décadas, ela comprou licenças para fabricar e vender as marcas de óculos mais famosas do mundo da moda e do luxo. Até que em 2018, a francesa Essilor e a italiana Luxottica se uniram para formar a Essilor Luxottica, a maior fábrica de óculos e de saúde ótica do planeta. Eu fiz um resumo aqui para ter uma referência das marcas dela. Em vermelho tem as marcas próprias. Ray-Ban, Oakley, Persol e Vogue são marcas próprias, ela é a dona das marcas. Em preto, são marcas onde ela tem a licença para fabricar e vender os produtos, os óculos dessas marcas, como Prada, Armani, Versace, Ferrari e Chanel.
No mercado de lentes, as marcas Varilux, Crizal, Transitions e Stellest. E em azul, algumas redes de lojas como a LensCrafters, a Sunglass Hut, a GMO, que é uma rede grande aqui na América Latina, em vários países aqui vizinhos do Brasil tem essa rede ótica, e no Brasil, como já falamos, as óticas Carol. Mas tem muito mais além disso, como eu disse, são mais de 150 marcas. Vamos dar uma olhadinha aqui no site deles, olha, que é o essilorluxottica.com. Aqui dá para você ter uma noção maior das marcas. Aqui em cima tem mais informações, se você tiver interesse, quiser dar uma fuçada por aqui, você fique à vontade. Mas clicando aqui em marcas, está separado por setor aqui, ó, cuidado com a visão, armações e direto ao consumidor. Cuidado com a visão. Várias marcas aí, algumas já falamos, né, como Crizal, Varilux, Transition, Stellest e outras. Voltando, armações. Aqui tem uma gama bem grande de marcas e algumas ela é dona, como nós já vimos, e outras ela tem a licença. Burberry, Diesel, Chanel, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Ferrari, Michael Kors, Miu Miu, Polo, Prada, Moncler, Ralph Lauren, marca pra danar, Tiffany, Versace, enfim, muita coisa. Voltando mais uma vez, e aí direto ao consumidor, aí tem as redes de lojas aqui, como falamos lá, o GMO, LensCrafters, Óticas Carol, Eótica. Essa daqui, eu sou cliente da Eótica, eu uso lentes de contato e eu gosto de comprar na eótica.com. É um serviço muito bom deles, entregam rápido, um preço justo. Uma marca que também pertence aqui a Essilor Luxottica. Vem cá, fala a verdade. Você já sabia de tudo isso? Que a Ray-Ban é de uma empresa francesa que também é dona das Óticas Carol, das lentes Varilux, das Transitions e de todas essas outras informações? Legal pra caramba, né? E saiba que é só o começo, tá? Toda semana eu vou trazer um vídeo novo com uma empresa nova. Inclusive, na semana que vem, será uma empresa suíça que tem uma ligação muito forte com o Brasil. Então, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que você não perca os próximos vídeos. Mas vamos analisar agora alguns critérios específicos, objetivos, como por exemplo, país, moeda e bolsa. Hoje ela é uma empresa com sede na França, embora ela tenha fábricas espalhadas em vários países do mundo, ela tem presença em 150 países, ou seja, realmente uma empresa global. É negociada em euros, na Bolsa de Paris, Euronext Paris, e o código de negociação dela é o EL. Por que isso é importante? Porque dentro da filosofia Global Investor, nós queremos ser sócios de empresas que sejam listadas em países sólidos, em países seguros, em países com um longo histórico de instituições sólidas e confiáveis. Esse é o caso da França. Também nós queremos que parte do nosso patrimônio esteja em moedas fortes. É o caso do euro também. A bolsa de negociação também é a principal bolsa francesa, que é a Euronext Paris. Então, ela atende esses critérios da filosofia GI. Um segundo aspecto que também é muito importante é a governança e o free float. No caso da Essilor, ela tem um controle familiar. A família do Leonardo Del Vecchio é o maior detentor de ações da empresa. Ele é faleceu em 2022, mas a família ainda tem a maior parte da empresa. Porém, o free float é muito alto, 61%, ou seja, a maior parte da empresa está distribuída entre o mercado, entre os investidores do mercado. Nesse critério também ela passa com tranquilidade, embora seja uma empresa com controle familiar, ela tem uma gestão profissional e um free float alto, acima de 60%. Terceiro aspecto para analisar, o moat em inglês ou em português o fosso. O que é isso? Essa ideia é inspirada nos castelos antigos que tinham aquele fosso de proteção ao redor. É um mecanismo de proteção. No caso da empresa, o que é? São as vantagens competitivas que ela tem que protegem ela da concorrência. E no caso da Essilor, tem pelo menos 3 moats para destacar. Moat número 1, integração vertical. Ela fabrica as lentes, fabrica a armação, é dona das marcas ou tem a licença das marcas e é dona da rede de lojas que faz a venda dos produtos. Ou seja, ela ganha no processo de A a Z, do começo ao fim, todas as etapas do processo, ela participa e vai arrecadando lucros. Diferente dos concorrentes que ou só tem a rede de lojas, ou só fabricam a armação, ou só fabricam a lente. Ela é a única empresa do setor de saúde ótica que é integrada e atua em todas as etapas do processo. E isso é um diferencial competitivo dela. Moat 2, o poder das marcas e patentes. Como nós vimos aqui, ela tem as marcas próprias, mais as marcas licenciadas, marcas das mais famosas do mundo, das mais cobiçadas e desejadas do mundo. Isso tem uma força muito grande. Para
referência, por exemplo, a Ray-Ban foi usada por presidentes, por famosos, em filmes como Top Gun, no caso do Tom Cruise, celebridades de todos os setores, e sem dúvida hoje é a marca de óculos mais famosa do mundo. Não é a mais cara, não é a mais glamurosa, mas é a mais famosa, a mais conhecida. No caso da Oakley, já é no setor esportivo. No setor esportivo ela domina, ela é uma das marcas mais respeitadas e utilizadas por atletas profissionais, ela patrocina competições, é uma marca fortíssima no segmento esportivo. E no caso das patentes, a mesma coisa. São décadas de pesquisa e desenvolvimento, são mais de 5.000 patentes ativas desenvolvidas ao longo do tempo, principalmente herança da Essilor, equipamentos, pesquisa e desenvolvimento, produtos únicos, um baita diferencial competitivo. Isso tudo forma o segundo mote, que é o poder das marcas e das patentes. E por último, o terceiro mote, que é o poder da escala. Eu separei alguns dados aqui, são impressionantes. São 17.750 lojas, sendo que quase 14.000 são lojas próprias e 4.000 franquias. 200.000 óticas parceiras independentes que utilizam os produtos Essilor. Presença em 150 países, 600 fábricas e laboratórios, 200.000 funcionários. Então realmente é algo brutal. Os concorrentes não chegam nem perto desse tamanho de escala e isso confere para ela um diferencial competitivo. Com esse tamanho de escala, com esse tamanho de volume, ela consegue negociar melhor com seus fornecedores, consegue produzir com um custo melhor, consegue ter margens de lucro mais competitivas, produzindo assim uma barreira, um fosso, uma proteção em relação aos concorrentes. Esses, sem dúvida, são motivos de sobra para escolher a Essilor Luxottica e não uma concorrente dela. Pergunta número 2. Por que esse setor é inevitável? Aqui nós precisamos falar sobre o TAM. O que é o TAM? O TAM é um acrônimo para Mercado Endereçável Total, ou Mercado Total Endereçável. O que é isso? Ele representa o tamanho total de um mercado, as oportunidades que tem dentro de um determinado mercado para que as empresas desse setor possam capturar esse mercado. Qual é a importância disso? A importância é que na filosofia Global Investor nós queremos ser sócios somente de empresas que estejam inseridas dentro de um mercado que tenham um TAM, que tenham um mercado endereçável, grande, essencial, inevitável e que tenha expectativa de crescimento para os próximos anos e para as próximas décadas. E não um mercado especulativo, de hype, de momento, ou que esteja em contração, que esteja diminuindo. E no caso da Essilor, nós temos pelo menos 3 TAMs muito bons, que são os seguintes, olha. O primeiro é a epidemia de miopia e o envelhecimento populacional. Existem estimativas da Organização Mundial de Saúde que até o ano de 2050, metade da população mundial sofrerá de miopia. E também o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo cada vez mais, isso implica em mais cuidados com a saúde óptica. Geralmente a pessoa em idade avançada costuma ter problemas relacionados à visão. Esse também é um mercado que, com o envelhecimento populacional, ele tende a aumentar com o passar dos anos. Então, número 2, premiumização global e aumento da renda em países emergentes. O que é isso? Os países emergentes, na América Latina e principalmente na Ásia, têm experimentado de um crescimento econômico. Esses países têm se desenvolvido. O resultado disso é que, como são países majoritariamente pobres, a maioria da população pobre, quando essas pessoas começam a melhorar a sua situação financeira, elas começam a consumir mais produtos e produtos que de segunda necessidade, digamos assim. A pessoa que nunca tinha comprado um óculos passa a comprar, a pessoa que comprava um óculos mais barato começa a comprar um óculos mais caro. E no caso dos países já desenvolvidos, os países ricos, Europa, Estados Unidos, Japão, existe uma demanda por produtos mais caros, por produtos mais premium, as marcas mais caras, as marcas mais famosas. E o TAM de número 3 são os Smart Glasses e Wearable Tech. Que é isso? Esse é o termo usado para tecnologia vestível. São os óculos inteligentes, são os relógios, como os Apple Watch aí da vida, que tem recursos tecnológicos mais avançados, pulseiras fitness. Então existe uma tendência de crescimento também nesse setor. Inclusive, a Essilor Luxottica, ela não só participa desse setor, ela está liderando essa corrida pelos óculos inteligentes com a parceria com a Meta, com o Ray-Ban Meta e o Oakley Meta. Eu até separei, inclusive, aqui um pedacinho do clipe deles, olha, do Ray-Ban Meta, do último modelo que saiu, né? Ficou aí bem legal, com interação, conectividade com as redes sociais da Meta, né? No caso, o WhatsApp e o Instagram. Então, sim, esse é um setor inevitável e ela está muito bem posicionada dentro do setor. Pergunta número 3. O que os números do balanço estão dizendo?
Aqui, como eu prometi, vou trazer os números mais de uma forma bem fácil de entender, beleza? Então, os números que nós vamos analisar são receita, lucro líquido, fluxo de caixa por ação, lucro por ação e dívida líquida EBITDA. Esses 5 indicadores. Vamos comparar os dados do ano de 2025 com o ano de 2024 para ver qual foi a variação, se os números estão melhorando ou piorando. Começando pela receita, em 2025, 28,4 bilhões de euros contra 26,5 em 2024, crescimento de 7,5%. Lucro líquido 2025, 3 bilhões, 2024, 3 bilhões. A variação dá 7,2% porque é necessário anular a variação cambial. Anulando a variação cambial, o crescimento foi a câmbio constante de 7,2%. Fluxo de caixa livre por ação, 6,09 euros em 2025 contra 5,31 em 2024. Esse aqui foi um crescimento muito forte, 14,7% de crescimento de um ano para o outro. Lucro por ação, o crescimento foi um pouco menor, de 1%, e a dívida líquida EBITDA está em 1,7, era de 10,9 bilhões de euros, reduziu para 10,8, ali caiu cerca de 100 milhões de euros e ficou praticamente flat, estável em 1,7, o indicador dívida líquida EBITDA. Beleza, Tadeu? Como interpretar esses números? O que importa aqui? Os 4 primeiros nós queremos que sempre sejam crescentes, nós queremos que a receita, os lucros, o fluxo de caixa sejam crescentes. E o último, a dívida líquida EBITDA, nós queremos que ela não cresça, ao contrário, nós queremos que ela fique equilibrada ou até reduza. No caso aqui aconteceu exatamente isso, os 4 primeiros estão crescendo e a dívida líquida ela ficou equilibrada, até caiu um pouquinho. Esse próximo indicador é fundamental para entender a qualidade da empresa. Se eu tivesse que escolher um indicador só para analisar uma empresa, para descobrir a qualidade daquele negócio, eu usaria esse aqui, que é o SRW, é o Spread de ROIC sobre VAC. Calma, eu vou cumprir o que eu prometi e vou manter numa linguagem fácil de entender. Só para vocês terem uma referência, esse camarada aqui é a fórmula do ROIC e essa outra aqui é a fórmula do VAC. Obviamente que eu não vou explicar o que cada um desses números alienígenas aqui significam, porque o objetivo aqui não é esse, o objetivo aqui é saber o que esse número quer dizer. Os números contam histórias, e o que esse número aqui quer dizer, e não fazer uma aula teórica aqui, chata pra caramba, sobre contabilidade, beleza? Então vamos lá, pra gente entender isso aqui de uma forma muito simples, uma linguagem simples. Esses dois caras, esses dois indicadores, eles são medidores, eles medem alguma coisa dentro da empresa. O ROIC, ele mede a eficiência, e o VAC, ele mede o custo do capital. Um mede a eficiência, o outro mede o custo do capital. E o que é o SRW? O SRW é o spread entre os dois, ou a diferença entre os dois. Ele mede a eficiência real, quando você pega o ROIC e subtrai o VAC. Esse é o cara. Todas as empresas que eu for analisar aqui, eu vou trazer para vocês esse indicador, porque ele é, na minha modesta opinião, o indicador mais poderoso e mais importante para analisar uma empresa. Eles sempre serão apresentados em percentual. O ROIC é um percentual, o VAC é um percentual, obviamente o SRW também é um percentual. Tá, beleza? E como que nós vamos interpretar isso aqui? Usando essa tabelinha aqui, ó. Se o resultado do SRW for menor do que 5, ele é ruim. Se ele for entre 5 e 15, ele é bom. E se ele for acima de 15%, ele é ótimo. O que importa aqui no final das contas? A gente sempre vai pegar esse númerozinho aqui, bonito, SRW, e a gente vai ver o percentual dele. Se for um percentual abaixo de 5, essa empresa é ruim em gerar retorno. Se for entre 5 e 15, ela é uma boa empresa em gerar retorno. E se for acima de 15, ela é excelente em gerar retorno. Facilitou, né? Simplificou a vida. Vamos aplicar isso no caso da Essilor, no short, para ver como fica? O ROIC dela, na média de 5 anos, foi de 17,8%, o VAC é de 7%, o spread, a diferença entre os dois, é de 10,8%, ou seja, é um SRW bom. Ela é uma empresa muito boa em retornar valor para o acionista. Resumo final, o que os números do balanço estão dizendo? Estão dizendo que a receita está crescendo, o lucro está crescendo, o fluxo de caixa está crescendo, o lucro por ação está estável, a dívida está equilibrada e o SRW é bom. Ela é uma empresa eficiente em retornar valor. Ou seja, ela gabaritou, passou por todos os pontos aqui com aprovação máxima de qualidade. Mas como nem tudo são flores, toda tese
teses de investimento têm riscos e eu sempre vou trazer aqui os riscos de cada empresa. Esse é um compromisso que eu assumo com você, um compromisso de transparência da Global Investor, de honestidade intelectual, de trazer aqui para você não só histórias bonitas e passar o pano, não. Eu vou trazer também os riscos de cada tese, até para que você possa tomar uma decisão mais embasada. No caso da Essilor, são 3 riscos. A primeira é a dependência parcial de licenças. Lembra que nós falamos, várias daquelas marcas, ela não é a dona das marcas, ela tem licenças. E essas empresas, donas das marcas, podem ou não renovar essas licenças. Geralmente renovam, porque são parcerias já de décadas. Geralmente elas renovam, mas às vezes ela pode perder alguma dessas licenças para outro fabricante. Então isso é um risco, acaba diminuindo um pouco de faturamento. Número 2, os óculos inteligentes, os smart glasses, eles precisam ainda provar a rentabilidade. O que acontece? Esses óculos, eles têm uma margem de lucro menor do que os óculos comuns. Os óculos comuns, ela tem uma margem de lucro maior. Esses aqui, ainda, ela tem uma margem de lucro menor. Ela precisa melhorar a rentabilidade deles. E número 3, a pressão regulatória e antitrust. Empresas verticalizadas, empresas muito grandes, muito dominantes em um setor, como é o caso dela, costumam, às vezes, receber pressão regulatória. Ela já é grande demais, já é muito dominante. Pode acontecer de futuramente os órgãos regulatórios ali de cada país criar alguma barreira, alguma dificuldade. Então esse é um risco também que ela corre. Embora ela continue fazendo aquisições sem parar, como eu vou mostrar no próximo tópico aqui, que é o TTT. Esse é mais um acrônimo que eu criei. Eu gosto de criar acrônimos, né, para surpresa de 0 pessoas. E o TTT, ele é nada mais do que uma pergunta. Tem trigger, Tadeu? E o que é o trigger? O trigger, do inglês gatilho, é algum evento que pode destravar valor. Algum evento no mercado ou dentro da própria empresa que pode fazer com que aumente receita, com que aumente lucros. Isso é o trigger. De preferência, eu gosto muito de teses que tenham algum trigger. Você está entrando numa tese onde a empresa já é boa, o mercado dela, o TAM dela já é bom, mas ainda existe ali um trigger, ainda existe ali algum gatilho, alguma coisa que pode destravar mais valor ainda para o futuro. No caso da Essilor Luxottica, ela tem 2 triggers, que são justamente a parceria com a Meta, nos Ray-Ban Meta e no Oakley Meta. Só para ter uma referência, esse produto começou a ser vendido em 2023, ele foi vendido em 2023 e 2024, um total de 2 milhões de óculos. Já no ano de 2025, que foi o último ano reportado, foram vendidos 7 milhões de óculos. No último ano, 2025, ela vendeu 3 vezes mais do que nos 2 anos anteriores somados. Soma tudo que vendeu em 2023 com 2024, dá 2 milhões. Só em 2025 vendeu 7 milhões. Claramente, essa ainda é uma avenida muito grande de crescimento para ela explorar, que são os óculos inteligentes. E o outro trigger, o trigger número 2, são as compras que ela fez no ano de 2025. Meus amigos, ela realmente é uma máquina de aquisições, ela não para de fazer aquisições. No ano de 2025, ela fez mais 8 aquisições muito valiosas, todas elas no mercado de saúde ótica. Esse que foi o diferencial que o mercado está apostando, que pode destravar muito valor para o futuro. Por quê? Agora ela está entrando, antes até da fábrica de lentes, ela está entrando no consultório oftalmológico, nos hospitais oftalmológicos. Ela fez isso comprando uma empresa canadense de dispositivos médicos de retina, comprou um software de IA voltado para a saúde auditiva, comprou uma empresa belga, líder em metrologia, ótica e automação industrial, comprou uma rede de clínicas no Reino Unido, com mais de 70 clínicas, e uma rede de saúde com 15 centros cirúrgicos e oftalmológicos na Bélgica, além de outras compras menores. Então sim, esse é um trigger para ficar de olho, o aumento da verticalização dela. Ela já tinha a lente, a armação, a marca e a rede de lojas. Agora ela passa a atuar dentro das clínicas e dos hospitais também. Então o paciente vai começar a consumir produtos dela dentro do hospital, dentro da clínica, e vai fazendo isso até comprar o produto lá dentro do shopping, dentro do aeroporto. Legal, Tadeu, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas a pergunta que não quer calar agora é: e o preço? Quanto custa participar dessa festa? Essa é a 4ª e última pergunta que eu prometi e vou responder agora. Mas antes eu quero te falar sobre aquelas 3 diferenças que eu disse lá no começo que existe entre aqui, a Global Investor, e os demais canais aí do digital brasileiro. Primeiro, eu assumo um compromisso de não desperdiçar o seu tempo e nem o meu.
Na minha opinião, o tempo é um ativo muito valioso e eu vou provar que eu valorizo o seu tempo e o meu tempo, não trazendo aqui no canal repetição de notícias, mais um canal falando de notícias, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, do presidente, do político, do escândalo, da guerra, da bomba que explodiu não sei onde. Isso aí já tem um monte de gente fazendo. E eu não quero ser apenas mais um fazendo a mesma coisa. Ou seja, eu sempre vou trazer aqui assuntos como esse do vídeo de hoje. Análise direta de uma empresa, análise de um setor, entregando para você as condições para você decidir se você quer ser sócio ou não. Segundo, a Global Investor é um serviço de curadoria, análise e execução. Eu não só vou ficar contando a história de empresas aqui, não. Vou trazer para você resumidos, dados, as informações úteis, valiosas, para que você use, e também vou mostrar como executar isso. Caso você decida ser sócio, como faz para comprar as ações, qual corretora usar. Inclusive eu vou mostrar na prática aqui no meu celular, vou entrar aqui na minha conta da corretora e vou colocar uma ordem de compra para você ver como é que faz. Já já eu faço isso. E terceiro e mais importante, eu não sou mais um vendedor de cursos na internet. Eu não estou aqui para te entregar um pouco de conteúdo para depois tentar empurrar em você um curso de 3 mil, 5 mil, 8 mil reais. Eu tenho sim um serviço pago. Ele é um acesso à área de membros exclusiva na Hotmart. Você paga uma assinatura mensal para acessar um conteúdo exclusivo. O custo é a partir de R$ 99 por mês, que é uma fração do preço desses cursos que existem por aí. 3 mil, 5 mil, 8 mil reais. O valor de um curso desse você paga 3, 4, 5 anos de acesso à área de membros da Global Investor. Que é essa daqui, vou mostrar rapidinho aqui para você como funciona. Global Investor Brasil, você tem aqui os conteúdos, são várias trilhas aqui, ó, no estilo Netflix, né? A primeira trilha aqui, que é a de boas-vindas, ela tá aberta, você pode assistir aqui, são 5 aulas, você pode assistir aqui, não paga nada, e a partir da segunda trilha, você tem acesso caso assinar, tá? Então se você quiser vir aqui, dar uma conferida, ver os conteúdos, olha, aqui das aulas, ó, filosofia, Global Investor de Investimentos, onde eu falo sobre as nossas crenças aqui, as coisas que norteiam as diretrizes aqui para a formação da carteira, a estrutura internacional, onde tem aqui todas as aulas mostrando para você como escolher uma corretora, como abrir conta na Interactive Brokers, por exemplo, que é a corretora que nós usamos, como mandar remessa de dinheiro para o exterior, como retornar o dinheiro para o Brasil, sobre impostos, sobre seguro de vida. Tem também aqui a carteira Global Investor, que é uma carteira modelo para servir de referência, com atualização mensal, as melhores empresas do mundo, os melhores títulos do mundo, criptomoedas, ou seja, é uma área de membros aqui bem completa, com bastante conteúdo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso para você ir lá conferir, tá bom? Vai ser um prazer receber você lá na nossa comunidade. Para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre a quarta pergunta. Qual é o preço do Oráculo GI? Tadeu, o que é o Oráculo GI? O Oráculo GI é o sistema de precificação proprietário da Global Investor baseado em mais de 30 indicadores cruzados que projeta o valor justo de uma empresa para os próximos 3 anos e traduz esse valor em 3 faixas simples de retorno: ótimo, bom e ruim. Esses são os indicadores, são quase 40 indicadores. Eles entregam uma projeção com 3 faixas de preço: preço ótimo, preço bom e preço ruim. No caso da Essilor Luxottica, hoje, em junho de 2026, a projeção de preços é essa daqui. Valor de mercado em 2029, 149 bilhões de euros. O preço da ação em 2029, 323 euros. E as 3 faixas de preço. Acima de 212 euros é um preço ruim para você pagar para comprar a ação. Entre 147 euros e 212 é um preço bom, porque vai te dar uma margem legal até os 323. E se você conseguir pagar abaixo de 147 euros, aí é um preço ótimo, que praticamente vai dobrar, vai mais do que dobrar o seu capital, né, de 147 para 323, certo? Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma projeção de preços, tá? Não é uma lei escrita em pedra. Esse é um cálculo bem elaborado, ele costuma ser bem assertivo, tem uma acurácia muito alta, eu já uso há alguns anos esse modelo, porém, não é uma certeza absoluta que vai chegar em 2029 e a empresa vai estar com a ação cotada em 323 euros. É uma referência de preços para você. Como que funciona? Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, esse vídeo é um serviço de curadoria. A decisão é sua. Eu trouxe para você os dados, as informações, mastigado, detalhado, conteúdo técnico, uma análise densa. Não é um vídeo superficial, você percebeu? Só falando, essa empresa é legal e tal. Não. Eu trouxe aqui dados bem embasados para ajudar na tomada de decisão. Agora, você tem 2 opções. Você pode escolher ser sócio ou não. Caso você não queira, Tadeu, legal, achei bacana a história da empresa, mas não quero ser sócio. Não tem problema. Toda semana eu vou trazer vídeos novos e análise de uma empresa nova aqui no canal. Na semana que vem vai ter outro, depois vai ter
outro e assim por diante. Você pode se interessar por algum deles, por alguma das empresas, por alguma das teses e decidir ser sócio. Mas caso você tenha gostado da Essilor e caso você queira ser sócio da Essilor, como que você faz para comprar as ações? Bom, você vai precisar de uma conta numa corretora que dê acesso à Bolsa de Paris. A corretora que eu uso é a Interactive Brokers. Ela é uma corretora americana, uma das maiores dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, uma corretora sólida, com quase 50 anos de história, confiável, uma excelente corretora que dá acesso tanto aos Estados Unidos, às bolsas americanas, a NYSE e a Nasdaq, como também dá acesso às bolsas europeias, dá acesso à Bolsa de Paris e dos outros países europeus também. Com a Interactive Brokers você consegue comprar ações da Essilor Luxottica e ser sócio. Ah, Tadeu, mas eu já tenho aqui uma conta numa corretora brasileira, eu consigo usar a minha corretora brasileira? Banco Inter, C6, Nomad, Avenue? A resposta direta é não. Você não vai conseguir usar uma corretora brasileira para comprar ações na Bolsa de Paris, porque as corretoras brasileiras não dão acesso às bolsas europeias. Qualquer corretora brasileira que você tenha, você não vai conseguir comprar ações lá na Europa. Para isso, você precisa ter uma corretora genuinamente internacional, que é o caso da Interactive Brokers. Ela é uma corretora genuinamente internacional, é uma empresa 100% americana, mas ela dá acesso aos mercados tanto da Europa quanto da Ásia e também, logicamente, dos Estados Unidos. Se você quiser saber como abrir conta, lá na área de membros, como eu mostrei para vocês, tem o tutorial completo, o passo a passo de como abrir a conta, como fazer a remessa, como mandar o dinheiro, tudo detalhadinho lá para você poder fazer a sua abertura de conta. Combinado? E agora, para finalizar, como eu prometi, eu vou fazer aqui a compra no meu celular, na minha conta da IBKR, de uma ação da Essilor Luxottica para mostrar para vocês como que faz. Vou espelhar aqui a tela do celular para vocês verem. Beleza, já estou aqui na tela inicial do aplicativo da IBKR. Você percebe ali embaixo que tem várias abas. Eu estou na principal e ao lado tem carteira. Aqui na carteira eu tenho por enquanto só um título do Tesouro Americano. Esse título aqui é um T-bill, ele é um título correspondente ao Tesouro Direto que temos no Brasil. Esse daqui, ele é lá dos Estados Unidos. Se você tiver interesse em investir na renda fixa, em moedas fortes, em euro, dólar, libra, você pode fazer isso pela IBKR. Ela também dá acesso a esse produto, os títulos do Tesouro Direto dos países, tanto dos Estados Unidos quanto dos países da Europa. Por exemplo, os Bunds alemães, que são negociados em euros. Na Inglaterra nós temos os Gilts, que são negociados em libra. E nos Estados Unidos, os bonds, como esse T-bill aqui, que eu tenho já na carteira, negociado em dólar. Tudo isso você encontra lá na área de membros da Hotmart. Inclusive lá tem a trilha, como eu mostrei para vocês, tem a trilha dos melhores títulos do mundo, onde eu explico mais os detalhes sobre cada título, mostro também como colocar a ordem de compra, como comprar esses títulos. Fechou? Mas voltando aqui para esse Essilor Luxottica, então o que nós vamos fazer? Lá em cima tem lá a carteira e a lupinha. Nós vamos clicar na lupinha. Clicou na lupinha, aí você vai digitar o código. O código dela é o EL. Perceba que já aparece 3 opções ali. Ó. Apareceu primeiro EL SBF, embaixo escrito Essilor Luxottica. Depois apareceu mais 2 opções ali como EL, em bolsas diferentes. Esse é um ponto de atenção, tá, pessoal? Na hora de colocar a ordem, precisa conferir essas 3 informações. O código da empresa, o código da bolsa, a abreviação aqui da bolsa, o acrônimo da bolsa e o nome da empresa na linha de baixo. Porque é muito comum na IBKR, como ela dá acesso a várias bolsas em dezenas de países no mundo, é muito comum você ter mais do que uma empresa utilizando o mesmo código. Então, nesse caso aqui, tem 3 empresas que utilizam o código EL. São em bolsas diferentes, mas todas elas utilizam o código EL. Então, é um ponto de atenção. No nosso caso aqui, nós queremos a primeira mesmo ali, que é o EL SBF Bolsa de Paris, Essilor Luxottica. Clica em cima dele, vai abrir a tela de negociação. Na tela de negociação, você já tem ali embaixo a opção comprar e vender. Lá em cima aparece o valor atual da cotação, um gráfico aqui, tem algumas informações nessa tela. O que a gente quer fazer é clicar lá embaixo no comprar. Cliquei no comprar, abriu aqui a ordem de compra. Você vê que tem várias informações ali. Mas o que importa aqui para mim é o seguinte, na linha da quantidade, eu vou na setinha e lá embaixo eu tenho a opção ações ou euros. Eu vou escolher
euros, volto aqui para a tela da ordem e ali na quantidade, onde ele ficou ali 18 mil euros, eu vou colocar o valor que eu quero comprar. Então perceba que eu posso escolher tanto a compra pelo número de ações quanto por valor. Nesse caso aqui, eu vou escolher por valor. Eu vou colocar o equivalente a 250 dólares, porque na carteira lá da comunidade, da área de membros da Hotmart, da Global Investor, eu estou comprando 250 dólares como padrão para todas as empresas. No caso aqui, 250, o euro tá 1 dólar e 18, então vai dar 211 euros. Beleza? Voltei aqui, 211, ok. Na linha de baixo, onde está limite, eu mudo para a mercado. E mais uma linha abaixo, onde está dia, eu mudo para válido até o cancelamento. Então são essas as alterações que eu preciso fazer aqui para colocar uma ordem de compra utilizando o aplicativo da IBKR. Ali embaixo eu já tenho deslize para comprar e do lado tem um relatorinho. Se eu apertar no relatorinho, ele vai me abrir aqui as informações sobre a ordem. Está dizendo lá que ele vai comprar 211 euros. Isso corresponde a 1,166 ações. Essa também é uma característica das bolsas europeias e dos Estados Unidos. Você pode comprar frações de ações, você não é obrigado a comprar uma ação inteira, como acontece no Brasil, por exemplo. Embora o preço das ações é bem mais alto, você consegue comprar fração de ações, valores menores, valores pequenos. Beleza? Vou aqui embaixo agora e deslizar para comprar. Fechado, a ordem foi enviada. Eu estou gravando esse vídeo aqui na parte da tarde, a Bolsa de Paris já está fechada, então essa ação vai ser executada só amanhã, quando o mercado abrir lá em Paris. Mas eu não preciso me preocupar, porque como eu coloquei a ordem aqui, válida até o cancelamento, amanhã ela vai ser executada. Se eu voltar agora aqui na tela inicial, olha, em carteira, perceba que ali em ordens, agora eu tenho ali a ordem colocada dela, EL, SBF, uma compra, e aqui em posições ela já aparece ali também, junto com o título. Então é isso, pessoal, não tem segredo, é dessa forma que você coloca uma ordem de compras utilizando o aplicativo da IBKR. Bom, pessoal, é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já dá aquele like, esmaga o like, compartilha o vídeo, manda para um amigo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você achou bacana, deixa aqui para eu saber nos comentários. Se você quer um conteúdo um pouco mais técnico, um pouco menos técnico, deixa aqui também a sugestão, qual empresa você gostaria de ver eu analisando aqui no canal. E se quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa área de membros exclusiva, o link está na descrição desse vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Valeu!